boa noite, sejam todos bem-vindos. Boa tarde, bom dia, boa noite, depende do horário que você optar em nos acompanhar. Hoje começamos mais um programa Seara dos Médiuns, capítulo 58, Equipe Mediúnica. Mas primeiro vamos dar as boas-vindas para nosso time, a nossa equipe, começando pela nossa voz de canarinho. Seja bem-vinda, Ábia. Muito obrigada mais uma vez aqui com vocês, é um prazer. Prazer nosso em ter você aqui com a gente. Seja bem-vindo, Antônio Roberto, nosso querido Beto. Muito obrigado, sempre uma benção estarmos juntos, aprendendo e avançando um pouquinho. Que assim seja. E a nossa querida Alessandra, para mim, minha amiga Alê, seja bem-vinda, Alê, com o novo penteado. Sim, mudando o visual. Amiga. Prazer todo meu, é sempre bom estar aqui junto com vocês. Vamos lá para um momento de muito aprendizado. Vamos que vamos, seja bem-vinda, a gratidão é sempre nossa. E seja bem-vindo também, João, nosso diretor, idealizador. Seu microfone está desligado, João, abre para a gente, por favor. Como sempre, né? Boa noite, gente. É muito bom estar aqui com vocês, viu? Muito bom mesmo. Obrigado. É muito bom ter você também aqui com a gente, comandando esse time, cheio de coisa para transmitir hoje para o nosso pessoal. E vamos abrir então com o nosso Flash Talking. Começando hoje, quem vai responder para a gente é a Lê, né, Alê? Entrando aí na segunda parte do livro Qualidade na Prática Mediúnica, a parte em que Divaldo Franco responde. Então vamos lá, questão de número 40, Alê, Flash Talk do dia. Os espíritos sofredores carregam as suas dores durante muito tempo, às vezes por décadas e até mesmo séculos. Qual o benefício proporcionado aos mesmos no breve atendimento feito durante a prática mediúnica? Boa reflexão essa, né? Muito boa. À primeira vista, parece ser uma conta que não fecha, né? Porque a gente fica pensando, como que alguns minutos de conversa podem pesar mais que séculos e séculos de angústia? Mas aí, para entender aí esse benefício real, vamos pensar na psicologia do espírito, na física das vibrações. Vou me recorrer a essa parte. Ele é importante para o rompimento do loop mental. Muitos espíritos sofredores, eles vivem um estado de monoideísmo, que é uma ideia fixa, obsessiva em uma única ideia, gira em torno de uma única ideia, ou uma única dor, ou um desejo de vingança. Então, no plano espiritual, o tempo ele não é cronológico como o nosso. Então, para eles, o trauma de 200 anos atrás, por exemplo, na cabeça deles está acontecendo agora. Então, tem um benefício, o diálogo mediúnico funciona como um despertador. A presença do médium, do esclarecedor, ele cria uma interrupção naquele circuito fechado que ele mesmo criou. É um momento em que o espírito ele percebe que o cenário mudou, porque ele fica preso naquele. Só ele e o acontecimento. Então, quando ele sente aquela outra voz, aquela outra energia, aí então ele começa a perceber que o tempo passou e que ele não está ali mais sozinho. Então, o contato com o médium, com o perispírito do médium, né? Ele oferece a esse espírito sofredor uma carga de fluidos vitais, que é animalizados, né? Que o nosso encarnado, que ele já não possui mais. Ou seja, é o choque anímico, né? Reativação ali dos sentidos. Então, o benefício é que esse banho de vitalidade, ele permite que o espírito sinta essa sensação humana novamente, como calor, respiração, a voz. Tanto em quem já participou de uma sala mediúnica sente, a respiração muda, a energia muda, o calor sentido ali pelo espírito, pelo médium, muda. Então, isso, a terra, igual aqueles fios terra mesmo, para poder dar uma equilibrada naquela energia. Então, vai tornar ele mais permeável a sugestões, ao auxílio.
É como se o médium prestasse ali em alguns momentos o seu corpo mesmo. Mas as sensações, não tem nada de entrar dentro do corpo, igual antigamente, já caiu por terra isso, né? Todo mundo já entendeu isso. Mas é como se ele estivesse emprestando todas aquelas sensações para que aquele espírito recupere a lucidez necessária para ouvir, pelo menos iniciar o diálogo. Então, o espírito ele necessita da mudança de faixa vibratória. E às vezes aquela pequena conversa, aquele pequeno tempo que a gente pensa, né? Nossa, mas vai adiantar? Vai. A dor prolongada, ela cria uma crosta fluídica que isola aquele espírito. Então, os espíritos benfeitores, os mentores, acabam tendo dificuldade para ter um acesso por essa vibração que eles vão criando. Então, naquele momento, esse loop quebra e vai ficando mais sutil algumas sensações. Durante o atendimento, o esclarecedor e toda a equipe espiritual, né? Eles trabalham para elevar a vibração do espírito sofredor. Ser ouvido sem julgamento por um encarnado, gente, tem um valor terapêutico imenso. O respeito e o amor direcionado a ele, naquele breve instante, ele quebra aquela resistência do orgulho, da revolta. E já é um início ali de um momento de reforma íntima. Mesmo que ele saia do atendimento ainda triste, ainda sem aceitar por completo, mas ele sai daquela vibração, inicia um momento de vibração mais sutil, que é a hora que vai estar mais sujeita a essas mudanças. Então, finalmente, ele vai conseguir enxergar o socorrista, porque nesse momento que ele está no loop, ele não consegue nem enxergar o socorro. Está ali há cerca de décadas sem ser notados. Então, o atendimento mediúnico não é uma cura definitiva, mas é uma abertura da porta da cela. E quem vai decidir caminhar lá para fora é o espírito. Mas o médium, o esclarecedor e toda a equipe acende essa luz para ele conseguir ver a porta de saída. Então, o atendimento mediúnico é um ponto, assim, importantíssimo. Ele vai retirar o espírito do estado de hipnose coletiva ou individual, envolve naquela realidade do progresso, que eram séculos de estagnação, e pode terminar ali, ó, um início ali mais feliz, de 10, 15 minutos, de uma conexão sincera, de alma para alma, ou de espírito para alma. É isso. Muito lindo, amiga. Obrigada. Eu que Muito agradeço. completa também sua resposta. E fica aí também, né, o alerta para a importância do perdão, a importância do autoconhecimento, para que a gente não entre nesse loop, né, de Sim, pensamentos, de sofrimentos repetitivos. todos Então, nós agora estamos nós... sujeitos, né? E em algum momento da vida podemos estar sujeitos. E já estivemos, né, em algum momento passado, com certeza. Com certeza. Então, vamos começar indo para o texto agora, capítulo 58, abrindo espaço para a nossa querida Ábia. Ábia, o espaço é todo seu. Capítulo 58. Equipe mediúnica. Reunião pública de 12 de agosto de 1960, questão número 331. No conjunto orquestral, cada instrumento deve ajustar-se à melodia, não obstante a maneira particularista com que se externe. Também na equipe de serviço espiritual, cada mente precisa afinar-se com a tarefa, embora vibre em diversa expressão. Não podes pensar com a cabeça dos outros. Todavia, no círculo medianímico, qual acontece em qualquer obra de grupo, é indispensável te harmonizes com as ações a fazer. Observa, assim, a onda em que te situas. Com você. Muito obrigada, amiga. Vamos então para a primeira dúvida do dia. Como a Lê abriu para a gente, né, respondendo o Flash Talking, vou começar com você, Antônio Roberto, pode ser? Estamos aqui. Vamos lá. Bora que bora. Então vamos lá. Primeira dúvida do dia. Por que que a harmonia mental é essencial em uma equipe mediúnica? Olha,
a ação espiritual, ela se realiza mediante afinidade. Afinidade entre os participantes da equipe mediúnica, entre também os trabalhadores desencarnados, afinidade fluídica ou energética. Para a gente continuar nessa figura que eu achei muito feliz, que a nossa querida Ábia trouxe do texto, da orquestra, né? O grupo mediúnico é como uma orquestra. São vários instrumentos, cada um vai tocar ou vai aparecer em determinado momento e vão formar uma música só. Quando o maestro entra numa sala de concerto, quem já viu, já teve a oportunidade de assistir uma apresentação, vai se lembrar. Ele tem um instrumento chamado diapasão, que ele toca, e esse instrumento tem uma nota fixa, em geral é o Lá. E essa nota é utilizada para que os membros da orquestra afinem seus instrumentos. Isso pode acontecer também com o primeiro violino, é a mesma função. Ele dá uma nota, a gente vai ver, se ele dá uma nota e todo mundo vai seguindo aquela nota antes de começar o concerto. Por quê? Porque os instrumentos têm que estar numa mesma harmonia, eles têm que estar afinados, numa mesma. Apesar de cada um ter um som, ter uma participação, eles têm que estar na mesma afinação. Então a música não vai funcionar, vai sair desafinada, assim, com som ruim. A sala mediúnica, o grupo mediúnico é a mesma coisa. É preciso que todos estejam numa vibração muito parecida. E essa vibração deve ser uma vibração mais superior, uma vibração mais afinada com os espíritos superiores. Por quê? Porque, assim, na verdade, a equipe mediúnica ela é comandada de verdade pelos espíritos superiores que cuidam dessa atividade. Nós somos servos muito importantes, porque fazemos um trabalho que os encarnados, só nós podemos fazer, mas a gente é ponta de lança de uma equipe muito grande. Então é preciso que a gente esteja em sintonia com os espíritos superiores. A harmonia da sala mediúnica, do grupo mediúnico, ele garante a qualidade da comunicação. Se a gente baixar o padrão vibratório, as comunicações elas vão ser comunicações não fiéis, comunicações que não vão retratar, se for uma carta mediúnica, ela não vai ter fidelidade. Se for um atendimento a espíritos sofredores, a gente não vai ter a capacidade de prestar um auxílio efetivo, porque é preciso que se possa fornecer uma energia de melhor qualidade do que esse espírito sofredor traz para a gente, né? A Alessandra já falou um pouco sobre isso no Flash Talk. Então, há uma questão também da segurança mediúnica. Um grupo mediúnico desequilibrado, ele é um grupo mediúnico, assim, sem proteção, sujeito a ataques, sujeito a influências de espíritos pouco esclarecidos, que desejam atrapalhar esse trabalho, que é um trabalho de amor, trabalho de caridade, trabalho de retidão e um trabalho de ajuda àqueles que necessitam. O campo magnético ele fica instável e, enfim, todo o corpo mediúnico, como a gente vai ver na próxima questão, que é um feixe, ele fica fraco, ele perde a sua fortaleza. E a gente não pode nunca se esquecer que a nossa mente ela é uma antena, ela é um imã, ela capta as energias, os pensamentos, ela atrai aquilo com que a gente afiniza.
Então, uma equipe mediúnica harmonizada, harmonizada com o plano superior, equilibrada energeticamente, ela vai produzir um excelente trabalho, seja no campo do consolo, do auxílio, seja no campo de trazer, né, do plano, né, espiritual, mensagens de consolo, páginas instrutivas, enfim, torna a equipe mediúnica uma ferramenta muito útil e preciosa para o trabalho dos espíritos superiores. Muito bom. Sem falar que a gente, quando entra nessa harmonia, o canal de troca de informação, como você disse, ele fica amplo, né? Aí, a hora que a gente vê a equipe fazendo diálogos com os atendidos, que a gente até se emociona e fica surpreso, né? João, você gostaria de complementar a fala do Beto? O Beto falou muito bem, né? Ele exauriu o assunto, mas essa harmonia ambiental, ela é essencial, né? Você imagine, vamos imaginar, né? A Alessandra, a Ete, não sei os demais, que são casados, né? Quando não existe harmonia mental no relacionamento, o que acontece? Né? Acontece dissidência, né? Então, é o que o Beto falou. A mediunidade se processa por sintonia vibratória. E o grupo mediúnico é único, né? É um corpo mediúnico onde cada um tem sua função e nós estamos ligados energeticamente. Se alguém estiver destoando na frequência, é como se nós estivéssemos na orquestra alguém tocando uma música diferente ou em um tom diferente, né? Ia desarmonizar todo o grupo, quebra aquela qualidade essencial que é a harmonia. Então o grupo precisa ser harmônico. E os espíritos são atraídos pela natureza dos pensamentos. Um grupo harmônico, os seus pensamentos têm o mesmo objetivo. Então os espíritos são aproximados, né, por esse objetivo único. Agora, se a natureza dos pensamentos do grupo diverge, então vira um caos, né? O grupo não é estável, né? Surgem interferências de espíritos inferiores, o socorro se torna precário. Então, realmente é importante essa união, essa convergência de pensamentos, né? Quando os pensamentos convergem, tudo se harmoniza e tudo funciona bem. E o nosso pensamento, se alguém sozinho, né, pense em algo, aquilo já tem uma força enorme, imagine todos com o mesmo objetivo, com o mesmo pensamento, aquilo se soma, né. É por isso que Kardec, ele orienta que o grupo mediúnico não seja muito extenso, não tenha um número muito grande de pessoas, porque é muito mais difícil você convergir os pensamentos de 20 elementos do que de 10, né. Então, quanto maior a quantidade de pessoas na sala mediúnica, maior a possibilidade de desarmonização. Então, tanto o André Luiz quanto o Kardec, ele situa, né, de 8 até 14 pessoas, é o ideal, né, a não ser que o grupo seja um grupo muito disciplinado. É isso. Muito bom, muito obrigada. Então, está aí esclarecido a importância da educação dos pensamentos durante um trabalho mediúnico. E agora a gente volta para a segunda parte do texto,
abrindo espaço novamente para a nossa querida Ábia. É com você, Ábia. Se diz de ti para contigo, confio no médium. Obusteces o contingente de forças para a realização do melhor. Contudo, se adicionas, mas duvido da sinceridade da assistência que o cerca, fazes imediatamente o contrário. Se refletes, quero ouvir o companheiro que ensina, estendes auxílio valioso ao amigo que utiliza da palavra na pregação. Entretanto, se acrescentas, mas o orador fala em excesso, entras logo a enfraquecê-lo. Se afirmas intimamente, a reunião é para mim um grande conforto, crias seguro apoio à produção de valores edificantes. No entanto, se aditas, mas o trabalho é demorado e enfadonho, passas de repente a suprimir-lhes os efeitos benéficos. Com você, Jenny. Muito obrigada, Ábia. E vou continuar, então, com o João, que já estava com a voz ativa, né, João? Sim. Para a segunda pergunta, a segunda dúvida do dia. João, de que maneira o pensamento de confiança fortalece o trabalho mediúnico? A confiança é tudo, né? Porque qualquer trabalho que você for executar, se você não tiver confiança, você já entra derrotado, né? A confiança é a fé raciocinada, né? É a fé raciocinada. É você ter certeza de que aquilo que está acontecendo, né, realmente é aquilo que você deseja, né? Então ela estabiliza o campo mental do grupo, reduz a interferência do medo, da dúvida, favorece a ação dos espíritos benfeitores, diminui os conflitos, né? Como disse na questão anterior, o grupo tem que ser harmônico, com os mesmos objetivos. Agora, quando eu tenho um grupo que alguém desconfia do seu colega, né, você já não é homogêneo mais. Ele deixa de ser homogêneo, porque aquela pessoa que está desconfiando, os seus pensamentos, né, não estão em sintonia com os demais. Então já desestabilizou o grupo. Então é necessário que todos confiem, que todos vibrem para que esteja correto. Ninguém no grupo mediúnico, né, deve criticar a ação do colega durante o trabalho. Depois do trabalho, não crítica, né? Mas esclarecer o que aconteceu é bom numa avaliação. Mas durante o trabalho, nós não temos que ficar pensando, ele devia fazer assim, ele devia fazer assado, ele não fez bem, né? Perder a confiança, porque aí gera conflitos internos. Então é necessário, não importa a forma como o colega está trabalhando, que confie no colega, né? Essa é a base de todo o trabalho do grupo mediúnico. É isso. Muito bom, muito obrigada. E agora eu vou abrir espaço para ler. Está dando uma pincelada também sobre essa questão. Você gostaria de se pronunciar, Lê? Só dar uma reforçada mesmo no que o Minelli já disse, né? Porque se há dúvida, o medo, a vibração oscila, já cria um ruído na comunicação, né? O medo, ele fragmenta a mente. Isso independente do lugar, como o Minelli disse, independente de onde você esteja, qualquer trabalho, independente que seja uma casa espírita, em um templo de oração ou no seu serviço do dia a dia. Então, a confiança ao contrário, né? Ela já cria firmeza interior, permitindo que o trabalhador se entregue com serenidade, com equilíbrio. Assim, ele, no nosso caso, que a pergunta aí é do trabalho mediúnico, então se torna uma ponte mais segura. As reuniões mediúnicas, elas passam por desafios,
Não adianta pensar que é tudo lindo, não, passa por desafios. E a confiança coletiva, ela impede o desânimo, impede críticas destrutivas, que é como o Minelli já disse, os desalinhamentos, mantendo o grupo bem coeso, né, que é o mais importante. O pensamento de confiança é uma força organizadora do campo mental, espiritual desse medianeiro. E não substitui o estudo, a vigilância, a reforma íntima, mas ele vai potencializar todos eles, porque vai tornar o trabalho mediúnico mais seguro, mais estável, produtivo no bem. Mas também nós temos que lembrar que temos que tomar muito cuidado com a confiança cega também, né? Que é um perigo também. O próprio Kardec sempre recomendou um exame racional. A confiança que fortalece o trabalho, aquela que nasce da fé raciocinada. Então, eu confio porque eu conheço as leis divinas, né? E sei que estou amparado. E não porque eu confio porque eu sou especial, né? Eu acho que é um ponto que nós temos que tomar bastante cuidado também. O complemento é esse. Veja só, Alessandra, Hum, você vai fazer uma operação, né? Você vai fazer um transplante de fígado. Já imaginou? bem delicado, né? Bem delicado. E o médico cirurgião não confia no enfermeiro. Como que ele pode dedicar, né, os seus pensamentos centrados no trabalho que ele está executando, se ele não confia no seu assistente, né? Então, a confiança mútua é necessário. Daí, na montagem de um grupo mediúnico, né, o responsável, ele vai escolher pessoas de confiança, tá certo? Porque muitos quiseram ser discípulos do Cristo, apóstolos, mas ele escolheu aqueles que ele tinha confiança. Nem todos foram escolhidos, nem todos que se ofereceram foram escolhidos. Por isso que Jesus disse: foram muitos chamados, mas poucos foram escolhidos. Então, se Jesus escolheu aqueles que iam trabalhar com ele, porque ele tinha confiança naquele grupo, né? Nós, que somos simples mortais, né? Temos que ter a escolha muito mais refinada. É isso. Muito bom, muito bem complementado pelos dois, inclusive. E agora a gente já na reta final do programa, vamos para a última parte do texto, chamando a Abby mais uma vez, para que a gente possa levantar as duas últimas dúvidas. É com você, Abby. Vamos lá. Quem aprova e critica, ajuda e desajuda. Nenhuma construção, porém, se levanta a golpes de marchas e contramarchas. Ao revés disso, reclama determinação e disciplina, perseverança e objetivo. A reunião mediúnica é também assim. Se queres cooperar dentro dela, a fim de que produza frutos de ordem e elevação, consolo e ensinamento, repara, acima de tudo, a onda em que te colocas. Você. Obrigada. E agora vamos continuar com você, Ale, também, que já estava com a palavra, levantando aí a terceira dúvida do dia, que é praticamente uma continuação, né, da segunda. Vamos continuar a conversa. A gente estava falando sobre a confiança, né? Agora nós vamos falar sobre o efeito da crítica íntima durante a reunião mediúnica. Qual que é esse efeito? Fala para nós, Ami, por favor. Esse juiz interno, né? Que fica lá questionando o tempo inteiro, talvez seja mais complicado do que os dos demais. Esse juiz interno que fica ali na nossa cabecinha, que fica questionando se a mensagem é real,
Será que está inventando? Somente um médium, mesmo os mais antigos, mas os iniciantes, então, dificilmente não tem. Se o espírito que diz, será que está falando a verdade? Será que é quem ele está falando mesmo? Será que isso tudo está criando da minha cabeça? Esse juízo interno é bem complicado, viu? Bem complicado. E nós ficamos pensando, né? Será que quem diz que ser nesses momentos aí de que você está pensando, né, se é meu, se não é? Será que é o que está dizendo ser? Como que eu posso ajudar? Essa crítica que fica ali martelando na cabeça, ela não é apenas uma distração, ela altera toda a dinâmica energética do trabalho. Às vezes você pensa assim, nossa, está afetando só a mim. Não, você está afetando um grupo inteiro, você está afetando, é tão amplo, porque imagina quantos desencarnados, quantos espíritos estão ali para ser atendidos, que necessitam desse equilíbrio do grupo, porque nós não estamos falando de um graveto, nós estamos falando de um feixe. Então imagina o quanto nós prejudicamos com uma ação dessa. A mediunidade, ela funciona como um rádio, né? Ele já cansou de falar isso em quase todo o programa. Então, para captar as estações do espírito, o médio precisa estar em uma frequência de receptividade, de calma, de tranquilidade, de harmonia. E a crítica, ela vai gerar ansiedade, ela vai gerar dúvida, e essas vibrações, elas vão ficar densas. Isso vai criar uma barreira fluídica na sala inteira, dificultando a transmissão do pensamento do espírito para o cérebro daquele médium. Então, o resultado não é uma comunicação legal. Ela pode até acontecer uma interrupção brusca da comunicação e você deixar de atender aquele espírito que está ali esperando há décadas, séculos. E essa crítica também pode estimular, pode acontecer, né? De estimular o animismo, o medo de estar sendo anímico, que é falando de si mesmo, alguma coisa que está ali na sua mente. E acaba acontecendo mesmo, né? E acaba que o médium, ele pode travar essa dúvida, porque o subconsciente pode ser preenchido por essas lacunas aí de dúvida. Pode ocorrer desequilíbrio da corrente mental. E uma reunião mediúnica é o esforço coletivo. A dúvida sistemática, ela é um integrante, seja médium ou doutrinador, qualquer membro. Ou o que está ali de sustentação, ele vai afetar a atmosfera inteira da sala. O plano espiritual, ele utiliza as nossas energias, o ectoplasma, a energia dos presentes, de toda a equipe. Então, a crítica íntima, ela funciona como um furo, que ali vai vazar. Vai ter um furo ali que não vai ficar legal. E a recomendação de vários autores que falam sobre o tema é que está em dúvida, deixa seguir, deixa fluir. Mas é importante, lá no final, quando o Menelli disse que naquele momento da avaliação, já converse. Converse com o esclarecedor, com o coordenador da sala, se você ficou com alguma dúvida, que acha que não é, mas nunca concomitante, nunca ali ao mesmo tempo. Deixa fluir e depois você conversa com o grupo. É isso. Muito bom, muito bem colocado, né? Bem esclarecido. E dando continuidade, então, se você desejar, Antônio Roberto, gostaria de falar um pouquinho sobre essa questão da Alê? Olha, a Lê expôs aí muito brilhantemente, né? Só queria lembrar, né, que ainda trazendo a figura da orquestra, né, que a crítica íntima, que é aquela crítica silenciosa no momento do trabalho, ela é silenciosa no plano físico, mas no plano espiritual, né, que a sessão mediúnica, ela está nos dois planos, vamos dizer assim, né, aquilo causa um barulho danado, aquilo causa uma interferência e atrapalha bastante.
Tem uma comparação com a contaminação desses miasmas que deletérios, né, que corrompem o ar que a gente respira. Por exemplo, um pântano, aqueles gases, né, que eles emitem, né, o metano e outros gases ali, é, é, eles realmente tornam o ar irrespirável. Na sala mediúnica pode acontecer um fato muito parecido. Muitas pessoas fazendo críticas, né? E aí vamos lembrar das duas questões anteriores, a questão da harmonia, a questão da confiança. Tudo isso desequilibra tanto a questão da harmonia quanto a própria confiança. Cria um ambiente de energias deletérias, como o caso lá do pântano, que compromete muito mesmo, como a Alessandra lembrou, compromete a comunicação, compromete a atuação dos benfeitores espirituais, compromete o foco, a clareza, a qualidade, a fidelidade da comunicação. E também se constitui num elemento que indica a falta de amor ou de coesão do próprio grupo, essa crítica interna, né? E a gente passa a desperdiçar o momento da manifestação mediúnica, um momento tão importante, tão único. Ela é uma oportunidade para a gente, para a nossa reforma íntima, é uma caridade, é um auxílio para aquele que precisa, né? Já pensou a gente, por falta de disciplina, por falta de controle pessoal, a gente conspurcar, né, esse momento que é tão precioso, tão santo? Importante que a gente fique atento. E as críticas são bem-vindas, como a Alessandra falou, o João falou, depois que termina o processo mediúnico, acendeu a luz, a gente vai fazer a nossa reflexão do que foi feito, a avaliação do trabalho, aí com cuidado, com carinho, a gente pode expor aquilo que a gente acha, as nossas opiniões, e, enfim, como um momento de crescimento fraternal. Mas, hora que a comunicação está se desenrolando, é preciso que a gente se concentre, que a gente ajude a melhorar o ambiente e não ajude a desequilibrar o ambiente. Verdade, né? Muito importante a gente manter ali o ambiente sempre equilibrado, até para facilitar para nós médiuns, né? Que complica para nós também. E para encerrar agora, nós vamos levantar a última dúvida do dia, ainda com o que já está com a palavra, e depois a gente passa a palavra para o João ou para ler, para poder estar encerrando para a gente, ok? Ok. Foi bem explícito no texto, falando sobre aquele pensamento, quem nunca, né? Pensou, nossa, estou com fome, queria ir embora, ai, estou tão cansado hoje, o dia foi difícil, queria tanto ir embora, está demorando, né? Mas vamos lá, será que isso também é um trabalho, um pensamento tão inocente, né? De quem trabalhou o dia todo, essa é a desculpa que a gente sempre usa. Mas, Beto, como que o pensamento negativo sobre a duração da reunião afeta os seus resultados? Olha, a reunião mediúnica, ela é tão delicada, como a gente viu aqui, ela funciona baseado na concentração, na afinidade, numa só vibração, uma orquestra afinadinha, num diapasão só, que qualquer pensamento, nós vimos a questão da crítica anterior, ele ajuda a quebrar essa harmonia. E esse pensamento do tempo, nossa, quanto tempo falta, e
atire a primeira pedra, né? A gente, de vez em quando, a gente sempre dá uma olhadinha no relógio, acontece, né, gente? Quem trabalha em sala mediúnica, vamos ser sinceros, né? Mas é lógico que isso ajuda a quebrar a harmonia, sim. Ela é uma força neutralizadora. Tédio, o cansaço, que estão atrás dessa preocupação excessiva com o tempo, que hora que vai terminar, falta 5 minutos, falta 10, falta 15, falta 30. A impaciência, ela quebra essa corrente fluídica, ele reduz muitos benefícios da reunião mediúnica. Ela traz, sim, desequilíbrio, ela muda o campo vibracional e tudo aquilo que a gente já falou. Piora a qualidade das comunicações, da assistência dos benfeitores, diminui a segurança da sala, enfim, né? Ela cria barreiras energéticas. Então é preciso que a gente lembre que o estado emocional do participante, do médium, seja ele qual função que ele exerça, sustentação, esclarecimento, os médios psicofônicos, enfim, todos os médios atuando, ele deve lembrar que o estado emocional dele, do médium, de nós participantes da sala mediúnica, funciona como um filtro ou uma ponte entre o mundo material e o mundo espiritual. A gente tem várias funções aqui e essa abertura que a gente faz no momento de distração, de impaciência, enfim, ela é uma abertura para energias desequilibradas poderem adentrar essa sala mediúnica e interferir no trabalho que é muito delicado. E toda a sustentação fica prejudicada. A gente precisa se preparar, precisa estar atento com isso, com a clareza de que acontece, porque a gente está na matéria, todos nós trabalhamos, né? A maioria de nós tem trabalhos exaustivos. Pode acontecer da gente ir para a sala um pouco assim, impaciente, preocupado com alguma coisa que acontece, mas é um exercício de profilaxia que a gente tem que fazer antes, né? Então, entrou na sala mediúnica, ou antes, né, a gente vai mudando a nossa própria vibração, para que a gente esteja por inteiro nesse trabalho, para que a gente se doe por inteiro. E ficarmos vigilantes, na hora que a gente estiver olhando demais o relógio, a gente procurar se concentrar, fazer uma oração, prestar atenção talvez num diálogo que está acontecendo. Enfim, é preciso que a gente também evite a indiferença. Acontece também, né? Às vezes você está ali meio que como se fosse batendo um ponto. E o trabalho mediúnico é um trabalho de amor, é um trabalho de compaixão, é um trabalho que para nós é importantíssimo. Quantas vezes é a gente que recebe mais do que doa? Isso é super comum. Então, a gente precisa combater essa indiferença em relação ao trabalho que a gente está realizando. Cultivar a alegria de servir e pensar, puxa, né? Que bom, né? Que eu tenho essa oportunidade que poucos têm de servir, de ajudar. E se estiver cansado demais, estiver exausto, talvez seja melhor não ir ao trabalho mediúnico naquele dia. É claro que a gente não pode esquecer de uma coisa, a gente energiza. Né? Então, é assim, último caso mesmo, pessoal, se tiver meio, não dou conta de levantar da cama, porque aí vai até atrapalhar o trabalho. Mas se a gente deve se esforçar sempre para ir, mesmo um pouco cansado, porque experiência própria, acho que todo mundo já sentiu isso. A gente sai de lá diferente, sai de lá
quicando, né? Então vamos nos esforçar sempre, pessoal, para que o cansaço não atrapalhe essa oportunidade preciosa que Deus nos dá de trabalhar para o próximo e para nós ao mesmo tempo. Olha que trabalho maravilhoso, né? A gente ajuda, faz o bem e a gente recebe também por isso. É o melhor trabalho do mundo, né? É ímpar, né, Beto? É ímpar esse trabalho, realmente. É maravilhoso, né? É uma experiência ímpar também, as primeiras, né, primeiras participações numa reunião mediúnica, porque às vezes processo de reenergizar, vou falar rapidinho. Eu passei por isso, cheguei uma vez bastante cansada e eu gosto de aproveitar quando eu estou motivada para arrumar a casa, porque ninguém merece, né, gente? Vamos ser sinceros, cansada e ainda arrumar a casa. E aí eu fui para a reunião mediúnica exausta, e aí eu lembro que eu saí da reunião mediúnica, parecia que eu estava assim, acabando de acordar. Eu falei, vou chegar em casa, vou aproveitar para arrumar a casa, porque amanhã eu não vou estar assim. Tá vendo? Aí, ó, então, a experiência. Acho que todo mundo tem uma história assim. Gente, se a gente estiver cansado, vamos esforçar para ir. É só se estiver doente mesmo, né? Assim, realmente sem condições a gente, né, que vai atrapalhar até o trabalho, estiver bem doentado, assim, ok. Mas é um trabalho sério de compromisso, né? Então a gente deve avaliar mesmo. É isso. Obrigada. E para encerrar, para a gente, quero dar a voz para você, João, complementar essa fala para nós, que foi completo também, né? Quando o Beto falou da reunião de avaliação, na pergunta anterior, né, eu vou dizer que a avaliação é o ponto mais difícil da reunião, né? Porque é onde gera os melindres. Então a pessoa não aceita que está sendo avaliado o trabalho, não a pessoa, né? A avaliação é feita do trabalho, daquilo que foi feito, né? O pintor está pintando uma parede. Aí você chega e fala: "A parede não está bem pintada, você me retoca aqui, eu preciso que você melhore aqui". Você não está avaliando o pintor, você está avaliando o trabalho, tá certo? É o trabalho que você está avaliando. E, por incrível que pareça, vocês não acreditam, né, mas é na avaliação que nós temos o problema da duração da reunião mediúnica, né. Porque é durante a avaliação, e o Beto falou que olha no relógio, é que começa a olhar no relógio, né. Então faz a avaliação, a Alessandra fala, né, hipoteticamente, lógico, né. A Alessandra fala. Depois que ela falou, daí vai falar a Ete e o problema dela. Daí a Alessandra já começa a arrumar a bolsa, já começa a olhar no relógio, não participa mais do grupo, ela já fica é um ente que saiu do grupo, já desarmonizou. Ela não participa mais, ela não ouve mais o que está sendo dito, ela só está pensando em ir para casa e fritar um bife, esquentar comida e comer. Só está pensando em resolver os seus problemas. É um momento em que é um momento, né, em que aquele pensamento, você muda o seu pensamento, você desloca o trabalho espiritual para o seu interesse pessoal. E a mediunidade é entrega, né. Você tem que se entregar, porque o trabalho mediúnico não é um simples fenômeno de comunicação, não é isso. É uma obra de educação de almas. Nós somos terapeutas de almas, né. E as almas que estão ali arraigadas no sofrimento por séculos. E quando o Beto fala: "Segue",
para um espírito, né, lê do engano. O espírito sai e fica por ali, ele não vai embora. Segue significa desacoplar do médium, mas ele fica no ambiente, vai ser tratado, né, vai ser levado. Ele está percebendo acabou a reunião mediúnica, ele está percebendo tudo o que está acontecendo, o que estão falando dele, se estão rindo do que ele falou, se estão fazendo chacota com o que ele disse, e se estão preocupados em ir embora e não estão mais nem aí com o trabalho. Ele está percebendo tudo isso, então desarmoniza, né, a própria o próprio socorro, né, fica imperfeito. Então, no final da reunião mediúnica que é o problema, porque durante a reunião mediúnica, não dá para o fulano ficar olhando no relógio, porque a luz está apagada, né. Então então não tem jeito, mas acendeu a luz, ele já começa, né, a olhar no relógio, né. Até parece que a posição da ET, o que a ET está falando não tem mais interesse para ele, né. Então isso é falta também de caridade, porque saber ouvir é caridade. Acolher o seu companheiro é caridade, né. Então não vamos, deixar nosso interesse pessoal se sobrepujar a nossa a nossa doação mediúnica. É isso que eu queria falar. E muito bem dito, diga-se de passagem, muito bem colocado. E fica aí, então, esclarecido, né, para a gente que trabalha nessa área do campo mediúnico, por mais que às vezes a gente pense assim, opa, esse pensamento passou tão rápido que nem eu percebi, não vai atrapalhar ninguém, não, acaba que atrapalha, né? A vigilância mental para quem faz trabalho mediúnico é primordial, como foi dito por todos os nossos participantes logo no início, e também pelo texto que foi lido na voz da nossa querida Ábia. E hoje a gente encerra, então, o capítulo 58. Agradecendo a presença de vocês que nos acompanhou até o final, agradecendo a presença dos nossos colegas, do nosso time de vencedores, graças a Deus, lutando para progredir, estudando diariamente, para trazer para vocês de casa que nos acompanhem as informações que vocês às vezes se deparam no cotidiano do seu trabalho e informações para você que tem intenção também de começar a fazer o trabalho mediúnico. Na semana que vem, nós vamos estudar o capítulo 59, Revelações e Preconceitos. E eu aguardo vocês conosco também na semana que vem. Um beijo no coração, um abraço bem apertado e até o próximo programa. Tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.